Agora há pouco conversamos com duas pessoas muito importantes na minha família e me perguntaram assim, qual o sentido das representações históricas das práticas? Devido a uma citação que coloquei sobre a exegese no pensamento de Chartier. E exegese é a necessidade de você esgotar profundamente, sem nenhuma mais outra interpretação, todas as perspectivas de uma contra-resposta ou de uma inventariação. Eu já falei muito sobre Chartier, sobre práticas e representações, porque a todo tempo e toda hora, nós, agentes do processo histórico, e a história é um processo que, como disse Kant, ela tem um sentido progredido e de progresso, caminha para frente. Pensando assim, talvez pareça ser uma coisa minúscula, en passant. Todavia, não é fato pensar assim, não é pequeno pensar assim, porque o sentido deve ser esse mesmo, de caminhar para frente. Mas ele não quer dizer que não existe as possibilidades de do lado. E ele mesmo disse que os muros vão ser sempre muros, mas ao lado existem perspectivas. E como disse Helen Koselleck, a história é o horizonte de perspectivas e também de certezas. Pensando como pensou o padre Antônio Vieira sobre o sol e a sombra e nos quesitos que tangem a nossa percepção histórica e também mental, e aí me lembro muito de Foucault, A História da Loucura, o sol ele se referia a Portugal e a sombra à metrópole. Todavia, é mister eu ressaltar aqui para vocês que nós podemos pegar esta metáfora e fazer, de fato, representações históricas sobre ela. A gente fica na sombra se quiser, e no sol também. Mas quem disse que o sol é uma coisa boa e a sombra é uma coisa ruim? Pratiquem. Muitas pessoas, e a gente não pode ser juiz do tempo, nem tampouco da vida de ninguém, elas têm a necessidade, sim, de estarem praticando, representando. Ah, isso aqui é meu. Ah, isso aqui é assim, criando fábulas, criando personagens dentro de seus próprios erros e narrando histórias que não são empáticas e verossímeis. Com isso, maltratando e também sendo maltratado. A custa de quê, né? Mas Chartier vai além. Elas não extrapolaram a exegese. Elas não foram até o fim. Nós, sujeitos do tempo e da história, que extrapolamos as exegeses, a gente percebe que as pessoas enganam o tempo, a família e as instituições. E ficam cada vez mais num centeio de repetições, praticando e representando aquilo que quer acreditar ou aquilo que quer dar resposta ao povo, ou às sociedades. A sociedade em tela. É uma tarefa muito híbrida, gongórica, elíptica e paradoxal teatralizar um processo de cotidiano. Mas quem leu Michel de Certeau, na invenção do cotidiano, pode então perceber. Mas essas características, elas vêm lá de trás, elas são muito densas, elas são caudalosas, e há pessoas que, ao praticarem e representarem na escrita, na fala, ou em qualquer outra coisa, elas se deixam expressar quem são. Eu, particularmente, não consigo escrever e falar para quem não gosta, mas tenho uma facilidade muito grande também de expressar tudo isso de uma forma muito rude, às vezes, o que não é muito bom. A história é a história da história. É a história do tempo, dos métodos, das instituições, das fábulas, das lorotas. Eu não diria que os historiadores são melhores, porque ninguém é melhor do que ninguém, mas eles conseguem compreender, mas às vezes não conseguem se compreender. Quando esse sol fica maior do que a sombra e você está debaixo dele, você recebe toda a luz solar e chega assim, é hora de ficar aqui, deixar a sombra para lá. Se você nasceu para ser sol ou estar bronzeado, não queira ficar branco e abatido. O sol, além de vitamina D, é esforço de uma crítica complexa do processo histórico como um todo. Kant. A história caminha para frente, progredida.